Manchester City está vivendo um dos piores momentos da história. Pep Guardiola segue desesperado. Pedro Porro passou. Madison! Já tirou o que tinha pra tirar, já extraiu o que tinha pra extrair desse grupo. Eu não estou indo bem. Essa é a verdade. Qual é a solução para o time azul de Manchester? Me devolva meus jogadores e faremos isso. Pep Guardiola está passando por uma fase inédita em sua carreira como treinador. Ele, que é conhecido por ganhar títulos e ser soberano nos times em que trabalhou, como Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Agora enfrenta sua primeira grande sequência de derrotas. O Manchester City, atual tetracampeão da Premier League, perdeu 9 partidas em 12 aparições e sofreu 27 gols, o que dá uma média de 2,45 gols por partida. Os torcedores mais jovens do City estão estranhando esse momento. Os questionamentos estão sendo rígidos em relação ao treinador. As queixas de Guardiola sobre a situação atual do time também têm sido frequentes. O treinador atribui o momento difícil, principalmente, à grande quantidade de lesões que afetaram o elenco do Manchester City. Na temporada atual da Premier League, pelo menos 10 jogadores ficaram de fora por 2 ou mais jogos devido a problemas físicos. Nós temos para você a solução. Me devolva meus jogadores e faremos isso. Mas não é possível agora. E a coisa vai acontecer por muito tempo. E porque nos recuperamos na semana passada para os defensores centrais, mas eles passam a massagem da mesa para o campo. E depois do arremesso vá para a mesa massagear novamente. E quando não são desfalques, muitos acabam jogando no sacrifício. Durante o confronto contra o Tottenham na Copa da Liga, em 30 de outubro, o primeiro de uma sequência de derrotas, 4 defensores apresentaram problemas físicos: Kyle Walker, John Stones, Akanji e Rúben Dias. No ataque, Doku, Grealish, Foden e Oscar Bob também sofreram lesões em períodos semelhantes. Bob, por exemplo, sofreu uma fratura na perna e só deve retornar aos campos neste ano de 2025. A lesão mais grave foi também a mais significativa para o time. Rodri, meio-campista e vencedor da Bola de Ouro de 2024, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e está fora de toda a temporada 2024-25. A importância dele para o Manchester City é evidente nos números. Desde o início da temporada 2020-21 até o momento em que Rodri se lesionou, o time teve um aproveitamento de 79,1% com ele em campo. Sem ele, esse número caiu para 66%, sem contar o péssimo desempenho atual. E eu não sou bom o suficiente, simples assim, para encontrar uma maneira de falar com eles, para ordenar para eles o jeito que você tem que jogar, do jeito que você tem que pressionar, a maneira como você tem que construir, e eu não sou bom o suficiente. Eu não estou indo bem. Essa é a verdade. O jogador que entrou para substituir Rodri foi Kovacic, que se saiu bem e ajudou o time a se manter competitivo. No entanto, o volante croata também foi mais uma vítima das lesões no City e, após 6 partidas, se juntou à lista dos desfalques que continuam afetando a equipe, que vem apresentando um desempenho muito abaixo do esperado. As lesões, sem dúvida, têm impactado bastante o desempenho do Manchester City, mas não podem ser apontadas como o único problema. Segundo o portal The Athletic, dentro do clube há uma percepção de que alguns jogadores estão no fim de ciclo e não apresentam o mesmo rendimento de antes. Jogadores que foram essenciais para as conquistas recentes do City, como Ederson, Kyle Walker, Kevin De Bruyne e Jack Grealish, teriam sido avaliados como transferíveis, mas acabaram sendo mantidos no elenco. A diretoria do clube tinha planejado uma reformulação para junho de 2025, período em que se encerraria o contrato de Pep Guardiola. Isso antes da renovação por mais 2 anos. Nesse contexto, o treinador não desejava grandes investimentos em novas contratações em seu possível último ano. No entanto, a cúpula do Manchester City já reconhece que essa decisão pode ter sido um erro, já que alguns jogadores estão claramente em má fase técnica. Além dos nomes já citados, atletas como Bernardo Silva, Ilkay Gundogan e Phil Foden também estão longe de apresentar o nível de performance de outros momentos.
As lesões e a queda de desempenho técnico não são suficientes para explicar como uma equipe tão dominante no futebol inglês começou a ser derrotada com frequência. Quando perdeu Rodri, Guardiola sabia que precisaria fazer ajustes táticos, pois nenhum outro jogador do elenco poderia substituir o volante espanhol. Após a lesão de Kovacic, jogadores como Gundogan e até Jack Grealish passaram a atuar de forma mais recuada no meio-campo. No entanto, nenhum deles possui a mesma capacidade de recuperação de bola e de criação que Rodri. Com isso, o estilo de jogo característico de Guardiola, que envolve uma marcação avançada e a manutenção da posse de bola de forma criativa, ficou bastante comprometida. Com isso, o time se tornou previsível na criação de jogadas, dependendo principalmente de ações individuais nas laterais e de cruzamentos para Haaland. O norueguês, que antes era o destaque do time, passou a ser visto como a principal tentativa de solução ofensiva. A situação defensiva do Manchester City é ainda mais preocupante. Guardiola sempre afirmou que manter a posse de bola era a melhor forma de defender, mas a equipe não tem conseguido controlar a posse com a mesma eficiência. Pep venceu a Premier League 6 vezes em 7 anos. Nunca vamos esquecer isso. Ele vai encontrar as soluções. Ele tem feito isso todos os anos. Nós ainda acreditamos nele. Temos que trabalhar mais forte do que nunca agora. Temos que seguir. Primeiro, estou olhando para mim mesmo. Não estou fazendo as coisas direito. Não estou aproveitando minhas chances. Tenho que ser melhor, não estou sendo bom o suficiente. Seus adversários têm encontrado grande facilidade para atacar a defesa do City. Seja com passes longos ou trocas rápidas de bola, as equipes adversárias estão explorando espaços na defesa do time. O treinador se vê em uma situação de vulnerabilidade defensiva inédita em sua carreira e ainda não conseguiu encontrar soluções para esse problema. Se fosse no Brasil, Pep Guardiola já teria sido demitido? Já. Eu acho que não seria nenhuma loucura e ele já teria sido demitido. Já tirou o que tinha para tirar, já extraiu o que tinha para extrair desse grupo. A influência do aspecto mental também é bastante evidente. Algumas falhas individuais, como passes errados na defesa ou erros graves do goleiro Ederson, refletem um momento de instabilidade psicológica da equipe. A virada rápida sofrida para o Manchester United nos minutos finais, assim como o empate em 3-3 contra o Feyenoord, após a vantagem de 3 gols, são claros sinais de desequilíbrio mental. No jogo contra o time holandês, Pep Guardiola deixou o campo com o nariz cortado e o rosto marcado devido ao descontrole emocional. Desculpe sair do assunto, mas você tem um corte e aparentemente um pouco disso com o meu... Meu dedo aqui com minha unha. Passei essa unha aqui no nariz, foi isso? É isso que eu quero. Eu quero me machucar. Sim. Boa noite, vai ficar tudo bem. Quando o treinador chega a esse ponto, é possível perceber o impacto psicológico no restante da equipe. O Manchester City, frequentemente visto como um clube capaz de contratar qualquer jogador devido ao poder financeiro do Sheikh Mansour bin Zayed, não confirmou essa fama na última janela de transferências. Embora já tenha um elenco limitado, o clube trouxe apenas Savinho, um brasileiro que se destacou na temporada passada pelo Girona. No fim da janela, o City ainda trouxe de volta Ilkay Gundogan, liberado sem custos pelo Barcelona. As necessidades do time indicavam que mais reforços eram necessários. Faltou um volante para alternar com o Rodri desgastado, que jogou praticamente todas as partidas da temporada anterior. Além disso, o time não contratou um centroavante para dar descanso a Erling Haaland, função que era desempenhada por Julián Álvarez, que foi vendido ao Atlético de Madrid. Para agravar ainda mais a crise no clube, o time foi eliminado pelo Real Madrid facilmente na Liga dos Campeões. A temporada do City não está sendo das melhores. Agora é tentar se recuperar e evitar um desastre ainda maior. E para você, torcedor, qual é a melhor solução para o City superar essa crise? Deixa sua opinião aqui nos comentários e lembra de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.